Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre duas pesquisas que deram um banho de água fria no Lula. O Ipsos, IPEC e o Datafolha fizeram pesquisas e confirmaram os outros institutos de pesquisa que mostram que a aprovação do Lula voltou a cair e a reprovação dele voltou a subir. Tudo bem que eles eles podem dizer que foi uma pequena variação dentro da margem de erro e coisa e tal, mas o fato é que mostra, no mínimo, que o Lula não consegue reagir, não consegue melhorar o governo dele. E todo mundo sabe que o pior está por vir, é o que eu falo para vocês, a inflação não vai melhorar daqui para frente. Até o momento das eleições em 2026, ainda tende a piorar. E isso é o que o pessoal está deixando o pessoal preocupado. Isso junto com o fato de que Bolsonaro vai em qualquer lugar e é recebido por multidão. O Bolsonaro retomou o tour dele pelo Nordeste, né? Lembra que ele estava fazendo uma Rota 22, que era um encontro em várias cidades do Nordeste, para conversar com o pessoal, para tentar reverter os votos lá no Nordeste, quando ele teve aquele problema e precisou ser operado, teve no hospital, aquela coisa toda, e agora ele retomou isso, está fazendo a caminhada dele lá no Nordeste, sendo muito bem recebido por lá. Esse é o pavor desse pessoal. E eu digo para vocês, eles estão achando que quando condenarem o Bolsonaro, vão conseguir apagar o Bolsonaro da política brasileira. Eles não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Cão Limpinho, Jotaro Cujo Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saíram duas pesquisas de ontem para hoje, a Ipsos e IPEC. IPEC é o antigo Ibope. O Ibope não faz mais pesquisas eleitorais, porque estava queimando tanto o filme deles. Eles são tão esquerdistas, ajudavam tanto o Lula e depois se davam mal na história, que pegou mal para eles, eles pararam de fazer pesquisa eleitoral, né? Aí uma parte desses pesquisadores que fazia pesquisa eleitoral criou o IPEC e continua com o mesmo esquema de esquerdismo, de ajudando o Lula como se não houvesse amanhã, né? E o Datafolha é a mesma coisa, o Datafolha é exatamente a mesma coisa, pior que o Datafolha, só a Quaest mesmo, que ajuda o Lula sempre que pode, coisa e tal. Então são institutos de pesquisa que não merecem nenhuma credibilidade no final das contas, mas, lembra, não merecem credibilidade porque dão números pró-Lula. Se mesmo esses números pró-Lula ainda são ruins, que significa que a situação do Lula está ainda pior nessa história. Então vale a pena a gente olhar isso daqui e entender o desespero do pessoal, né? Tá aqui, ó. 46% veem o governo Lula ruim ou péssimo e 25% bom ou ótimo. Isso é uma piora em relação ao que tinha antes. Não é uma piora muito grande, mas é a piora dentro da margem de erro, mas mostra que o Lula não conseguiu reverter o problema, né? Então vamos lembrar o que aconteceu quando houve lá em novembro do ano passado, que o Haddad soltou aquele pacote de corte de gastos que não cortava gasto nenhum, só aumentava imposto do pessoal. Desde então a popularidade do Lula vem caindo, né? Inflação muito alta, inflação de alimentos muito grande, e aí a aposta do Lula é que ia contratar o Sidônio iria resolver o problema. Só que o Sidônio só tomou porrada. Veio a crise do PIX, né, do imposto do PIX em janeiro. Aí depois ficou um tempo que deu uma melhorada, até deu uma aliviada na popularidade do Lula, mas agora veio a crise do INSS. E mais uma vez essas pesquisas mostram que o Lula falhou completamente em tentar a narrativa de que a culpa é do Bolsonaro. Grande novidade, é o que eu falo para vocês, não é que o pessoal no Brasil tenha olhado para o vídeo do Ancapso. O Ancapso falou que olha só como é que subiu o número de golpes durante o governo Lula, então é lógico que esse problema não é um problema do Bolsonaro, é um problema do Lula. Não fui eu falando isso, não foram os canais da direita falando isso. É o povo de forma geral, mesmo as pessoas isentas, as pessoas que não estão preocupadas com política, que não correm atrás de informação política, que perceberam, peraí, o governo está roubando os aposentados e ajudando os sindicatos? Isso é coisa do Lula. É lógico, todo mundo sabe, o brasileiro todo sabe que o Lula é que é ligado a sindicatos. O Bolsonaro nunca gostou de sindicato, nunca teve ligação com o sindicato.
Então, no final das contas, o povo sabe de onde é que vem esse problema, né? Não é uma questão, porque os canais da direita, o vídeo do Nicolas fala Y, fala Z, não sei o que lá, não interessa. O povo sabe onde está o problema é o Lula, né? Então ficou muito claro que o baque do INSS piorou a situação do Lula e vai piorar mais, porque como eu expliquei para vocês, o Lula continua ativamente trabalhando para ajudar os sindicatos nessa história. A gente falou isso ontem, né, no vídeo sobre o Lula entrou com uma ação no STF para barrar todas as indenizações a aposentados que estão sendo cobradas contra sindicatos. Por quê? Porque o Lula quer proteger os sindicatos. O Lula não é um brasileiro, o Lula é um sindicalista. Ele está se cagando pro brasileiro e quer que o brasileiro se foda, desde que os sindicalistas se deem bem, entendeu? Essa é a lógica do Lula, né? Enfim, tá aqui, ó, os resultados são 55% dos eleitores desaprovam a maneira que o Lula administra o país, o mesmo número de há 3 meses, enquanto 39% aprovam, eram 40% em março, ou seja, caiu um pouco a aprovação, a desaprovação continuou na mesma, né? Isso pode parecer que pelo menos parou de piorar o Lula, mas a verdade é isso mostra que o Lula está colado no fundo dele, né, que é o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda sempre vai apoiar o Lula, então mesmo que o Lula caia muito, a popularidade dele vai chegar num nível mínimo, que é esse nível que ele está chegando agora, né? Além disso, 50% dos entrevistados afirmam que o governo está pior do que esperavam, contra 20% que acham que a gestão está melhor do que imaginavam. Quem são essas 20% de pessoas, cara? Quem são essas pessoas que achavam que ia ser pior ainda que o Lula? Só se for o pessoal muito radical de direita, né? 28% dizem que está igual às expectativas, né? Ou seja, mais uma vez, uma piora na situação pequena, uma situação pequena, né? Com relação à confiança do eleitorado no Lula, se manteve estável em relação à pesquisa anterior. 58% dizem não confiar no mandatário, mesmo número de março. 37% dizem confiar, contra 40% há 3 meses. E 4% não souberam ou não quiseram responder. Então, ou seja, o número que confia diminuiu um pouco mais, né? Mas, enfim, essa é a situação, é uma avaliação muito ruim, no final das contas, e mostra que o Lula não conseguiu reverter isso. O Datafolha pinta um quadro muito parecido, né? O Datafolha tem a vantagem que tem um gráficozinho aqui, mostrando que a aprovação do governo Lula vinha positiva, era muito positiva no início, depois começou a ficar aqui tudo embolado. Em determinado momento, justamente no final de 2024, a coisa se inverteu de forma muito radical, porque inflação comendo solto, o pessoal percebeu que o governo Lula não ia mudar nada. Eu, até hoje, tenho alguma desconfiança que isso já vinha pior antes, tá? Os institutos de pesquisa deram um jeito de maquiar isso, de segurar os números do Lula positivos, mas o fato é que chegou ao final de 2024, não deu para segurar mais, então mostrou aqui a avaliação ruim e péssima crescendo muito do Lula aqui. Eu acho que essa avaliação já estava ruim e péssima há muito mais tempo antes disso, né? O fato é que na última pesquisa deu uma melhorada para o Lula, o pessoal animou, e ali o Sidônio resolveu a parada e coisa e tal, mas não resolveu nada, já voltou a piorar com a questão da crise do INSS, né? Um outro ponto que o pessoal chama atenção aqui é a aprovação do governo Lula e a aprovação do Lula. Os jornalistas da Rede Globo estão muito preocupados porque a aprovação do Lula está pior que a aprovação do governo. O que significa o seguinte: as pessoas não estão gostando do governo e estão culpando o Lula por isso. Isso é uma novidade. O Lula sempre foi meio teflon, tá? O pessoal criticava o governo do Lula, mas achava que o Lula em si não tinha culpa, né? O Lula é um tadinho, ele que não conseguiu fazer as coisas, foram os deputados malvadões, foram não sei o que lá e coisa e tal que atrapalhou o Lula. Não está acontecendo mais isso. A visão de que o Lula é pior do que o governo Lula é majoritária no final das contas. A confiança no presidente Lula, que diminuiu, e a credibilidade do governo também caiu, né? Vamos ouvir o pessoal falando aqui, porque é bem interessante ouvir eles falarem aqui, né? Bom, também dentro da margem de erro, mas a gente vê que dentro da margem de erro, uma seguida da outra vai abrindo a boca de jacaré, o que é o preocupante, ou seja, preocupante para o governo, ou seja, e muito bom para a oposição. Anima a oposição e desanima o governo. Esse é um ponto. O outro ponto é que está colando no presidente Lula, porque tem uma parte da pesquisa que eu estava olhando aqui,
que quando é perguntado sobre a forma do presidente Lula governar, a maioria desaprova. Então não é só o governo, né, e a figura do Lula preservada. Olha a confiança aí do presidente Lula. 58 não confiam e 37 apenas confiam. Então, ainda... Eu não sei quem são esses 37% de pessoas que confiam no Lula a essa altura do campeonato. Mas o que ele está lembrando aqui é justamente isso, né? A situação está muito pior. Repare que o cara tá tudo sem jeito, né? Porque a tristeza completa, né? Quase clima de velório na Globo News, né? Caramba, o Lula não está conseguindo reverter isso. Já estamos no meio de 2025, 2026 já é logo ali, daqui a pouquinho a gente está entrando em clima eleitoral. Meu amigo, passa rápido essas coisas, bicho. E eles estão vendo que o Lula não tem salvação. E aí o pior é isso, né? Porque eles tinham a expectativa de pelo menos o Bolsonaro ser muito odiado e coisa e tal. E não estão conseguindo isso. Toda essa estratégia que eles estão fazendo de culpar o Bolsonaro e coisa e tal, eles podem impedir o Bolsonaro de concorrer nas eleições de 2026? Pode ser que consigam impedir. Mas a verdade é que em termos de apoio popular, o Bolsonaro só cresce. Bolsonaro teve no aeroporto lá em Natal... Eu não posso deixar por causa da música, né? Um monte de gente recebendo isso aqui lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Repara, Rio Grande do Norte é um estado que deu muito voto para o Lula, pouco voto para o Bolsonaro, e no entanto foi muito bem recebido por lá. Vai fazer uma grande turnê lá no Rio Grande do Norte, que ele ia fazer há um tempo atrás, né, a Rota 22. Infelizmente ele precisou ser levado para o hospital para fazer uma cirurgia de emergência, mas agora está fazendo esse grande encontro. Olha a quantidade de gente no aeroporto esperando o Bolsonaro em Natal, está no meio da região ali que é mais favorável ao Lula, né? Teve até problema lá com um petista que tentou atrapalhar a coisa, o pessoal ficou gravando ele lá. Tinha só um petista, esse cara aqui, esse mané aqui, que parece que é um deputado petista, e o pessoal ficou gravando eles lá, ele acabou fugindo no final das contas, e Bolsonaro chegou lá com muita alegria lá no Nordeste. Ou seja, esse é o desespero do pessoal, porque eles estão há 4 anos tentando destruir Bolsonaro e não conseguem, cara. Esse pessoal perdeu o controle da narrativa. E eles estão achando que com a censura das redes sociais eles vão conseguir retomar isso. Não, porque quando o STF agora censurar as redes sociais, aí vai voltar tudo à normalidade. Não vai, meu amigo, não vai. Vai sacanear um monte de gente, pode ser que me sacaneie a regulamentação das redes sociais, mas não vai mudar o fato de que as pessoas estão conversando entre si e estão percebendo que o Lula é um pinguço corrupto que não tem salvação. Bolsonaro, eu também tenho algumas críticas a Bolsonaro, também critiquei Bolsonaro pra caramba, mas ele é muito melhor que o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.